Que a paz e a presença do Senhor esteja sobre a sua vida. Estamos continuando aqui as nossas mensagens, pequenas meditações, posso dizer, sobre o livro de Números. Nós estamos, acho que hoje e amanhã, acho que amanhã nós encerramos já o livro de Números e passaremos, à frente, Deuteronômio, E nós temos aprendido muito, com tudo que o Senhor deixou registrado no Velho Testamento. E eu queria ler para vocês o nosso texto de hoje. O nosso título de hoje é Com o Rosto no Chão. O que será, Com o rosto no chão? Quer dizer o quê? Sobre o que nós iremos falar? Então vamos ler? A revolta do povo israelita. Naquela noite, Números 14, 1-9. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Inconformados, só para deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tombados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito, onde fomos escravos, E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto no chão, com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. E o versículo 9 diz: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Olha que palavra que Moisés teve que dar mais uma vez. Incansável Moisés, ele cuidando mais uma vez daquele povo rebelde que estava prestes a receber a sua vitória, receber o seu prêmio. Quantas vezes nós vemos um filho nosso, nós vemos alguém querido nosso passando por uma dificuldade grande, mas já está quase pondo o pé na vitória e aquela pessoa está desanimada e querendo voltar atrás. E muitas vezes Deus nos dá a visão, Deus nos dá a revelação de que Ele já está pisando na vitória e a gente quer convencer aquela pessoa, mas não adianta, porque ninguém convence ninguém. Você sabia disso? Nós temos que aprender aqui com Moisés. Quando ele viu que o povo estava decidido a voltar, eles iam arrumar um líder e voltar. Moisés foi brigar com eles? Não. Moisés foi pôr o rosto no chão. Ele se humilhou. Como Moisés e Arão reagiram diante da murmuração e reclamação dos israelitas, eles se prostraram com o rosto no chão, na terra. Essa ação é relatada ao longo da Bíblia toda. Era um ato de quê? Você acha que se ajoelhar e colocar o rosto em terra é um ato de humildade, que representava buscar a Deus em oração. E você? Quando você vê a rebeldia nos teus filhos, quando você vê a rebeldia na tua casa, quando você vê a rebeldia no teu relacionamento, o que você faz? Você entra em contenda, você fala mais alto, você exagera no tom de voz, ou você faz como Moisés e Calebe?
se prostra diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores e se ajoelha com o rosto na terra. Se todos os israelitas tivessem se prostrado com seus rostos na terra, né, ali diante de Deus, teriam visto vários milagres, mais milagres, não é verdade? Porque eles já tinham o milagre da nuvem do dia, da nuvem da noite, né? Eles já tinham o milagre do alimento que caía do céu. Eles tinham a presença de Deus ali com eles, mas eles não se dobravam diante de Deus. É uma coisa que eu digo sempre: se a gente se dobrar mais diante de Deus, buscá-lo mais, ler mais a palavra, orar mais, louvar mais, nós veremos mais o milagre e o poder de Deus. Mas os israelitas estavam ocupados demais, né? E eles estavam cometendo o erro de sentir pena de si mesmo. É isso que muitas vezes nos leva a errar, a pecar. Quando nós colocamos o nosso eu na frente de todas as pessoas, quando nós colocamos a nossa vaidade, né, nós olhamos só para nós e não olhamos para o outro. E era isso que eles estavam fazendo, olhando para si mesmos. Falar negativamente é encontrar erros em Deus, né? E em Moisés também, que liderava eles. Era isso que os israelitas faziam. E eles então queriam o quê? Voltar para o Egito. Quando eles prostraram-se com o rosto em terra e adoraram a Deus, né, Moisés e Caleb, eles demonstraram a sua reverência a quem? Desculpa, eu falei Moisés e Arão, né? Quando Moisés e Arão, eu não sei se lá atrás eu disse Caleb também, vocês me desculpam. É Moisés e Arão, quando eles se prostraram, né, diante de Deus em reverência, né, nós cremos que aí Deus começou a agir no meio daquele povo. Eu creio que eles fizeram isso diante da congregação. Todos viram para mostrar-lhes que precisavam fazer o mesmo. É o exemplo do líder, é o preço que o líder paga, que o pastor paga, que a pastora paga, né, de ter que mostrar, de dar exemplo. Da mesma forma, Josué e Caleb permitiriam que pessoas negativas, não permitiriam, né, que pessoas negativas, pessoas que não tinham fé, né, afetassem a vida deles. Se eles tivessem permitido isso, eles não teriam entrado na terra prometida. Você tem deixado que pessoas negativas, que pessoas incrédulas direcionam a sua vida? Te dê conselhos? Você pede conselho para uma pessoa incrédula? Uma pessoa que não é de Deus, que não tem sabedoria do Espírito Santo? Esses dois homens permaneceram cheios de fé, cheios de confiança, né, de que podiam conquistar o inimigo. Claro, nós com Deus nós somos maioria, nós com Deus nós somos vitoriosos. Nós também precisamos manter a nossa fé bem fortalecida, a nossa fé positiva, não permitindo que influências, pessoas negativas roubem a nossa alegria, a nossa vitória. Você não permita isso. Que você tenha sabedoria e discernimento de saber com quem você está se aconselhando. Não devemos permitir que aqueles que duvidam, né, duvidam da nossa fé, destruem a nossa confiança em Deus. Devemos crer em Deus, porque Ele é um Deus bom e Ele tem um bom plano para as nossas vidas. Descansa no Deus que te criou. Descansa no Deus único do universo. Descansa naquele Deus que é vivo. Descansa nele. Satanás, você sabia que ele usa pessoas para nos sugar? Para sugar a nossa energia? Para tirar de nós a nossa fé? Não devemos deixar que o negativismo, a infidelidade afetem ou até nos contamine, né? E tire de nós a nossa alegria, a nossa força, a nossa fé. Não podemos deixar. Quando você for tentado a reclamar,
a murmurar, sabe o conselho que eu te dou? Rejeite, feche a sua boca, não fale, peça perdão a Deus. E em vez disso, comece a louvar, comece a adorar a Deus, honre ao Senhor em vez de murmurar. Não é um bom remédio? Se proste com seu rosto no chão, na terra, como Moisés e Arão, diante do único Deus que nós temos, em atitude de humildade, em oração a Ele. E você verá Deus operar e trabalhar em seu favor. Amém? Senhor, te agradecemos, Pai, por essa palavra, onde o Senhor nos ensina o modo que devemos orar, quando as nossas situações são difíceis, quando a reclamação dentro da nossa casa aumenta, quando as pessoas insatisfeitas estão ao nosso redor. Nós devemos não entrar numa guerra verbal com elas, não, nunca. Nós devemos fazer como Moisés e Arão, nos prostrar com o rosto na terra, com o rosto no chão, aonde o Senhor habita, estar aos pés do Senhor Jesus, porque aos pés do Senhor Jesus é o lugar mais alto, mais sublime, mais poderoso, é lugar de milagre. Se você precisa de um milagre, você precisa pôr o rosto no chão, nos pés do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente com esta mensagem. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te conceda graça. Que o Senhor volte para você o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Até amanhã nesse mesmo horário. Boa noite.